Olá, tudo bom? Que bom que Muito deu obrigado certo. por prestigiar a gente aqui, viu? Imagina, obrigada a você pelo convite. Imagina. Ó, então, deixa eu falar com vocês. Eu conheci a Raquel no ESIMP, no evento lá na USP. Aí eu tive contato com o trabalho que a Raquel apresentou, ela fez um overview do trabalho dela. Eu achei um conjunto de pesquisa muito impressionante. A Raquel trabalha com ecologia. Eu vi no currículo dela ecologia experimental. Eu sempre achei que ecologia era obrigatoriamente experimental. E na minha inocência, né? Então, e eu sei que ela vai muito para o mar, porque ela contou os perrengues que ela passa nas coletas que ela faz pelo Rio de Janeiro. E depois, lendo os artigos da Raquel, ela tem uma preocupação além do que eu acho que é o convencional, que é entender a contribuição do plástico de vários aspectos. E eu gostei muito daquele trabalho em que você tenta associar o microplástico aos macroplásticos que estão no ambiente. E isso me chamou muita atenção. Então, bom, nesse evento eu aprendi a admirar a Raquel, acompanhando o trabalho dela, a admiração só aumentou, eu convidei ela para vir aqui. E aí ela aceitou, e agora a gente tem aqui a Raquel para a gente fazer as perguntas sobre o trabalho dela. A ideia é ela não apresentar nada, e ela falar sobre os bastidores da pesquisa dela e emitir as opiniões dela sobre os tópicos de microplástico. Aqui, Raquel, na disciplina, o pessoal faz muita pergunta sobre os desenhos experimentais que eles têm, e as dúvidas, a gente teve recentemente, uma conversa sobre controles de experimento, né? E é um assunto que tem chamado muita atenção. Bom, então, beleza. Esse tipo de coisa vocês podem perguntar para a Raquel sobre o trabalho dela, sobre como é trabalhar no Rio de Janeiro, se tem espaço no laboratório dela para receber aluno. Vocês podem aproveitar a professora Raquel aí e vou abrir para vocês. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem perguntas. Se não aparecer, eu vou fazer. Fiquei tímida aí com toda essa apresentação, hein? Imagina. Ó, o Matheus, que sempre participa muito da disciplina, já levantou a mão aqui. Raquel, bom dia, um prazer conhecer você, obrigado, professor, pela oportunidade. Eu vi o seu Lattes, o professor adiantou aqui, deu um spoiler para a gente lhe conhecer, então, assim, vi as pesquisas, achei bastante relevante e bem interessante. A minha pergunta, Raquel, o professor até adiantou um pouco dos perrengues, é porque a gente sabe que trabalhar em laboratório ou em qualquer análise experimental, manter a maior segurança em quesito de evitar contaminantes, principalmente você pelo que o professor falou, e pelo Lattes, né, na área de ecologia, então, assim, envolve muita questão que trabalha com às vezes alguma contaminação pode interferir bastante. Você teve, assim, alguma experiência com esse tipo de contaminação, assim, que teve que fazer uma remediação, porque a gente sabe que nenhuma pesquisa fica a par de algum risco. E nesse sentido, você teve alguma situação que você possa contar, compartilhar para a gente, e como você conseguiu controlar isso, ou se deixou a pesquisa e teve que reiniciar novamente? Obrigada pela pergunta. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que experimento é aquela coisa, né? A Agatha está aqui para não me deixar mentir, né? Minha aluna de doutorado, que trabalha comigo desde o mestrado, e a Agatha fez um trabalho experimental no mestrado também, que foi um trabalho gigante, que, se Deus quiser, agora na segunda revisão vai passar pela revista, né, Agatha? Mas experimento é aquilo, você tem que ter um pouco de jogo de cintura para tentar entender o que está acontecendo no momento, mas precisa de muita organização antes do experimento de fato, sabe, Matheus? Então, assim, o desenho do experimento, ele é 90% do sucesso do experimento. Então, você está com tudo muito planejado, fazer um ensaio piloto antes de fazer o ensaio de verdade, né? Então, é ali que você vai ajustar, às vezes, uma concentração ou outra que está um pouquinho acima do que você precisa, ali que você vai ver se os organismos efetivamente se mantêm bem naquelas condições em que você quer testar, se você tem vidraria suficiente, se aquela vidraria é apropriada. Uma coisa legal que você comentou dos contaminantes, a gente faz vários ensaios com contaminante,
E os contaminantes, eles dependem muito do tipo de contaminante. Então, a forma como você vai lavar a vidraria, a forma como você vai descontaminar antes do ensaio. Eu costumo trabalhar, quando a gente faz ensaio com contaminante, com água do mar artificial, porque a gente não tem mais lugar referência no Rio de Janeiro, né? Então, assim, isso é uma preocupação para nós, porque a gente achava que vamos para o oceano, né? Vamos para as ilhas oceânicas, vamos mais longe possível. E todo lugar que a gente coleta, a gente fala assim, cara, não dá, tem microplástico. A gente vai coletando para ver, tem microplástico, tem contaminante. Então, a gente viu, na verdade, que essa coisa da área referência, né, a área controle, para alguns tipos de contaminante que você trabalha, inclusive microplástico, é extremamente complicado. Porque a sua área referência, ela efetivamente não é uma área livre da ausência daquele contaminante. E aí, o que fazer? Né? Tentar remediar, tentar usar um pouco da criatividade, do jogo de cintura, para você ter as suas condições muito bem controladas, muito bem alinhadas, e a água do mar artificial tem ajudado bastante a gente. Então, a gente faz a água no laboratório, né? A gente compra uma água controlada. Normalmente eu compro para manter coral, porque são as que vêm melhor, são as melhores. Então, aquele sal marinho para manter coral são os melhores, porque os corais são chatos. Então, eu compro desse, a gente filtra a água, a gente tem todo um sistema de aeração, todo um sistema de controle. E aí, se for um contaminante líquido, né, sei lá, a gente está fazendo alguns ensaios com fitalato, né, então a gente faz os testes para ver como é que, né, se dissolve, se não dissolve, se vai precisar de um controle solvente. Então, tudo isso é importante. E o piloto, ele ajuda muito, muito. Nossa, eu já tive vários perrengues com ensaio. Assim, eu trabalho com ensaio desde dos primórdios do meu mestrado. Então, eu tenho muitos anos de trabalhos experimentais. Acho que eu poderia fazer um livro de todos os problemas que eu já tive e das formas como a gente conseguiu controlar, né? Então, assim, desde não dá, o bicho não tá ficando, aquela condição que eu achei que era boa, na verdade não é tão boa assim. Desde, às vezes, a gente aerava o sistema e, na verdade, o bicho não gosta de aeração, o bicho gosta de um sistema sem aeração. Tudo isso é um pouco... No piloto, você enxerga melhor como funciona. É muito importante você, quando trabalha com ecologia, né, conhecer muito bem o sistema em que você está trabalhando e os organismos que você trabalha. Então, assim, saber se o bicho está com algum comportamento de estresse, se aquilo é efetivamente um comportamento de estresse, ou se é uma condição... Porque, né, se o estresse está vindo do tratamento ou se está vindo porque você está mantendo ele em laboratório. Alterações comportamentais por indução do tratamento, não por indução, né, da condição de laboratório, são muito legais de trabalhar também. Porque, às vezes, o contaminante, e a gente gosta, né, aí é de cada um, mas se você vai fazer um ensaio para LC50, não, você vai ter que fazer todas as concentrações, mas se você vai fazer um ensaio para entender como acontece no seu sistema costeiro, vale muito a pena você trabalhar com concentração ambientalmente relevante. Mas nem sempre, ou a maior parte das vezes, você não vai achar morte. Você vai achar efeitos subletais. E você só consegue detectar esses efeitos se você conhece muito do seu organismo. Se você usa muitos marcadores, né? Então, a gente está usando no laboratório uma gama de marcadores. Eu sou a louca dos marcadores. Então, vamos lá. Quantos marcadores a gente consegue fazer? A gente consegue fazer tantos. E a gente vai fazendo de todos os tipos, sabe? Desde marcador de estresse inicial, marcador fisiológico, sistema imune, né? Então, a gente tem bastante trabalho com o sistema imune. Então, a gente vai tentando de tudo um pouco, Matheus. Mas é importante conhecer muito bem o organismo, conhecer o sistema. A pergunta tem que ser uma pergunta muito clara, muito objetiva. Os ensaios, eles precisam ser desenhados para responder perguntas claras e objetivas. Isso é muito importante. E o piloto e o desenho. Acho que se você seguir essas regras, eu acho que está quase certo. Vai ter um ensaio legal. Raquel, obrigado pela resposta. Imagina. Eu até fiz algumas anotações aqui breves, eu vou já parar aqui para liberar a pergunta. É só porque achei bem interessante você falar, que eu até anotei aqui ecossistema, né? A interferência do ecossistema, quando você falou do meio e tudo, porque eu até comentei aqui na aula com o professor e com a turma que quinta-feira já vou fazer as coletas em Florianópolis para pegar um solo costeiro. E aí eu e o meu orientador, a gente estava pensando, Matheus, como a gente vai fazer as coletas?
comprar latas grandes de banho, aquelas latas de alumínio para poder coletar, como a gente vai fazer isso e aquilo, justamente para evitar qualquer interferência do meio, porque o meio ele é uma variável totalmente incontrolável no nosso cenário, principalmente no meu caso, que é solo também. Então, assim, a gente depois vai interagir, micro-organismos para fazer análise de ecotoxicidade, tudo. Então, assim, é uma variável muito cautelosa. E eu acho interessante você falar do teste piloto, né, para a gente trabalhar com isso. Vou até levar nem que seja uma latinha a mais, uma latinha de NAN bem grande para fazer um teste piloto antes. Mas, assim, Olha, achei... e vou te falar uma coisa, Matheus. Os iniciantes têm uma sorte, mas uma sorte. Às vezes você fala assim, não é possível, isso não vai ser só um pilotinho. É a primeira vez de todo mundo. Menino, dá uma sorte que o ensaio sai lindo, sai de livro. Eu falo, não é possível, é sorte de iniciante. Então, ó, confia. Faz um piloto, mas faz um piloto Sim. bonitinho, né? Sim, sim. Porque, a depender, você vai ter aí já alguma resposta interessante. Nossa, Raquel, muito bom, muito bom. Adorei mesmo. Obrigadão, viu? Imagina. Obrigado, professor. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Enquanto vocês se preparam para perguntar, eu já tinha uma pergunta aqui que casa muito com a resposta que a Raquel deu para o Matheus. Eu acredito muito no piloto, eu chamo aqui de prospecção, mas eu vejo muita gente frustrada de não publicar o primeiro experimento, principalmente quando o experimento dá muito trabalho. Mas tem outra situação, que é a situação em que o experimento foi feita a prospecção, piloto, foi feito tudo, e ele não deu certo. E aí a gente tem que enterrar esse experimento. Ou a gente aprende alguma coisa com o protocolo, mas a gente tem que enterrar. E aí eu vejo os alunos, às vezes, um pouco frustrados, às vezes até desistindo do trabalho, porque teve um trabalho grande e acabou não virando. Eu lembro que um cara que me recebeu para um estágio, ele tinha o hábito de queimar os papéis onde estavam anotados os dados de um experimento que deu errado, como um ritual de despedida. Chamava todo mundo, vamos queimar, em respeito ao trabalho que foi feito. E eu queria pedir para você, se você teve, como que você lidou, como que você lida com seus alunos que tem essa frustração de que, investi um tempo, aprendi a técnica, mas o resultado, o experimento não foi, a hipótese não foi confirmada, e a negativa da hipótese também não é passível de publicação, e aí o aluno sente que perdeu. Como que você lida com isso? Acho que a Agatha vai responder melhor que eu essa aí, hein, Agatha? Então, primeiro entender por que não deu certo. Por que não funcionou? Porque nem sempre quando a gente não obtém a resposta que a gente quer, efetivamente, quer dizer que não funcionou. Né? Se não funcionou por algum erro nosso, né, ou um erro de manutenção, né, um erro de condição, ou um erro experimental mesmo, assim, às vezes, eu já fiz essas cagadas, às vezes, assim, vou testar essas concentrações aqui. Na primeira vez que eu boto o bicho rodopia e morre, assim, ó, em 30 segundos. Eu falo, não é possível, cara. Então, já aconteceu, mas eu tento levar isso como um aprendizado para que o próximo seja melhor, sabe? E tem organismos que são muito complicados de trabalhar. A gente faz muito trabalho com larva, né? Eu não sei se nem todo mundo aqui é da área da biologia, então, se não entenderem alguma coisa, me perguntem, né? Mas larvas são os estágios iniciais do desenvolvimento, né? De alguns invertebrados, e a gente faz muito ensaio com invertebrado, com larva de invertebrado. A Agatha trabalhou com larva no mestrado dela. E é sempre uma complicação trabalhar com larva, né? Você precisa de um bom sucesso de fertilização, você precisa dos ovos bonitos, você precisa das larvas. Eu falo que eles têm que estar felizes. Então, se eu, antes do ensaio, olho para os bichos e eles não estão felizes, e estar feliz é estar feliz mesmo. Você percebe quando o bicho está feliz, sabe? Ele está naquele ótimo dele, ele está nadando, ele está comendo, sabe? Você mexe nele, ele rapidamente responde aos seus estímulos. Esse é um bicho feliz. Então, se o bicho não está feliz antes do ensaio, já complica muito. Porque se o bicho não está feliz, você vai expor ele a uma condição que você já sabe que... E aí, se o seu controle está cagado também, né? Uma outra coisa importante são os controles. O controle, gente, o controle é muito importante. Então, às vezes, o pessoal tenta economizar no controle, né? Fala assim, vamos usar várias réplicas dos tratamentos aqui,
e aí a gente vai ter várias réplicas, várias concentrações, e sei lá, vamos botar 2 réplicas do controle. Não faça isso. O seu controle é muito importante. Use mais réplicas do controle, se possível, né? 4, 5, às vezes, porque o controle, ele é quem vai ser todo o seu... Você vai comparar tudo em relação ao controle. Ele é o seu grande master ali. Os bichos têm que estar maravilhosamente bem no controle, felizes, sabe? Bem estimulados. Então, eu vejo que economia de controle não é legal. É uma coisa que não vale a pena nos trabalhos. Então, não economizem nos controles, né? Tanto o negativo, tanto o controle solvente, se for usar solvente, é muito importante. Trabalhar com cuidado com solvente, né? Então, tentar ver qual é a percentagem máxima, se já tem alguma coisa publicada para os organismos que você está trabalhando. Se não tiver, tenta usar um organismo mais sensível, né? Como referência. Então, 1% do controle, 0,5% do controle, o quanto aquilo não induz nenhum tipo de resposta no organismo, porque a gente não quer que o organismo responda ao solvente, a gente quer que o organismo responda ao tratamento. Então, o solvente ele não pode ser um efeito, né? Ele tem que ser só um meio de você expor aquele determinado contaminante. Então, o controle solvente também é algo que merece uma atenção especial, sempre pensando aí que os bichos têm que estar felizes no controle, têm que estar bem, né, saudáveis. Muitos organismos, isso também é importante. Raquel, você falou que os indivíduos têm que estar felizes. Eu lembro que teve um experimento que a gente tentou fazer, mas a minha proposta foi negada pelos colegas, porque eu queria segurar o bivalve. Eu queria que o bivalve ficasse parado para eu poder ver a liberação de fezes e pseudofezes. E estava atrapalhando, porque a gente estava filmando isso. A gente queria ver a influência do comportamento no comportamento dos microplásticos. E aí o pessoal falou, não, ele vai ficar tenso. Então, é nesse sentido, né? Porque o ele vai ficar estressado. Estressado, fica estressado. Nós ficamos nós, né? Eles falaram estressado. Ele fica estressado, porque ele tem a liberação, né? Ele libera o pezinho dele, ele se mexe. Às vezes ele se mexe dentro do aquário, né? Então é normal, a gente às vezes faz teste para ver se ele agrupa, se não agrupa, ou quanto tempo ele demora para agrupar, quanto tempo ele demora para liberar o biço, né? O tempo de resposta também na concha é muito legal de fazer, porque esse tempo de resposta é o que normalmente no ambiente natural é a resposta dele ao predador. Então, ele, em geral, precisa responder bem rápido, então a gente consegue cronometrar, vamos lá, qual é o tempo de resposta? Isso tudo depois dá para testar, né? Fazendo direitinho, dá para testar tudo isso, todas essas respostas que são super importantes, né? Ecologicamente falando, são super relevantes. Nem sempre a morte é o principal dos fatores e é o mais interessante de se ver. Normalmente, os efeitos subletais são os que o bicho está vivo. Se o bicho está vivo, ele pode transportar contaminante na teia trófica, né? Ele pode estar ali sofrendo, a população como um todo pode estar sofrendo, né? Com baixa imunidade, sujeita a parasita, sujeita à pressão de outros predadores. Então, em termos ecológicos, os efeitos subletais são mais interessantes, ao meu ver, do que os letais. Legal. Alguém fez uma pergunta, né? Chat, né? Acho que eu ia ver agora. Aqui, quais organismos? Ih, menino. Para microplástico, só para plástico? Para plástico, a gente vem trabalhando com bivalve, né? Então, eu gosto bastante do perna-perna, porque é um organismo de consumo, tem bastante na costa. É um organismo que a gente já vem trabalhando também, a gente já fez análise de microplástico ambiental, né? A gente não faz só ecologia experimental, a gente faz ecologia aplicada também. Então, a gente pega no ambiente, vê como é que tá, se não tá, quais são os níveis, porque desde o início, desde os meus primórdios do microplástico, meu primeiro projeto, a minha ideia era ver efeito, porque eu gosto de efeito, né? As minhas perguntas são todas, não, mas o que acontece? Mas por que acontece? Eu quero saber o que, por quê, como, né? E como é que eu faço para mitigar aquilo. E aí eu fui ver que, na verdade, não tinha nada para o Rio de Janeiro, assim, tinha muito pouco, e para a costa não tinha nada. Eu falei, pronto, como é que a pessoa vai trabalhar com concentração ambientalmente relevante se a pessoa não sabe quais são as concentrações? Não vai, né? Então, a gente fez um esforço gigante de coleta, fizemos, né, várias praias da costa do Rio de Janeiro, lagoa, e agora eu estou fazendo um monte de sistema de água doce, que aí você vai se empolgando, né?
aí vai aumentando o número de sistemas, então a gente está trabalhando em vários sistemas para tentar entender um pouquinho a dinâmica de microplástico, a dinâmica de contaminantes relacionados ao plástico. Então, a gente também se preocupa com plastificantes, né? Então, os fitalatos aí estão bem na moda, e a gente está trabalhando, a gente já conseguiu detectar, né, no sedimento, na costa do Rio de Janeiro, e o BPA, que também já é antigo lá, a gente já faz alguns trabalhos com BPA há um tempo. Com microplástico, a gente está mais com os ouriços da ágata, com o perna-perna. A gente está tentando evoluir para os peixes, mas os peixes ainda são uma incógnita. E com plastificantes, em geral, com bisfenóis, fitalatos, a gente já fez com microalga, bactéria, bivalve, gastrópode, peixe, mais que ágata. Nem lembro mais tudo que a gente já fez, mas a gente já trabalhou com vários grupos. Eu não sou uma pessoa muito fiel a grupo. As pessoas sempre ficavam assim, artêmia, crustáceo, né? Agora eu acabei de fazer com tatuí. Eu não sou fiel a organismo, né? Eu sou aquelas ecólogas que gostam de tudo. Eu comecei com os moluscos, desde a graduação, e depois fiz mestrado, doutorado, trabalhando com molusco, e aí por isso também eu tenho uma facilidade maior e consigo fazer análises até mais elaboradas, né? Conheço mais a fisiologia, o sistema imune, a parte de histopatologia, dá para fazer, né? Mas eu trabalho com tudo, Walter, eu adoro. Meu negócio é expor os bichos, a entender as respostas, a entender como é que aquilo pode funcionar, e eu gosto muito da interação entre organismos, né? Ver o quanto que um afeta o outro e o quanto que aquilo está combinado. Então, coisas mais amplas, então a gente testa um pouquinho de tudo. Raquel, aproveitando que você tem esse trabalho, já apareceu mais pergunta no chat aqui. O pessoal pode escrever. Os biomarcadores? Não, mas deixa eu te perguntar, você acabou de falar que trabalhou com várias espécies, sobre cadeia alimentar. Você tem uma experiência aí? Você gosta de Difícil. O microplástico, ele vai longe na cadeia? Qual é a sua percepção disso? Difícil, Walter. Já tiveram autores que falam que vai, já tiveram autores que falam que não vai. Eu acho um pouco complicado e a gente ainda não conseguiu fazer, né, fazendo alimentação por vários motivos. Primeiro, porque você tem que saber efetivamente, né, tem que fazer por fluorescência para ver efetivamente quanto que tem dentro de organismo. Aí tem que ser um organismo mais basal, talvez uma microalga, se tiver alguma incorporação, uma artêmia, né, que você consegue ver dentro do organismo. E aí sim, depois que você sabe quanto tem no organismo, você conseguir fazer essa transferência. Para microplástico ainda não fiz, ainda não tive coragem. A gente já fez para outros contaminantes, né? Para outros contaminantes emergentes, já trabalhamos com alga nociva, mas é um pouco diferente a dinâmica. Principalmente que quando você tem um contaminante que detoxifica, aí é mais complexo. Porque se o bicho tem capacidade de detoxificar, ele pode, na verdade, estar transferindo uma coisa que é diferente da coisa inicial. E o quanto isso é mais ou menos tóxico é sempre uma pergunta interessante. Então, microplástico, teoricamente, assim, o bicho pode fragmentar, mas o bicho não vai efetivamente transformar a matéria, né? Transformar em outra coisa. Então, a gente ainda não fez. Esse para a cadeia trófica, eu ainda estou assim. Ainda tem tanta coisa para testar, isolado, né? Claro. Obrigado, viu? Vamos com perguntas, que apareceu um monte agora. O Mussa, bom dia, professora. Em relação aos biomarcadores, no caso específico dos microplásticos, pode comentar alguns aqui? Então, ainda não tem um marcador específico, né? A gente ainda não conseguiu encontrar um marcador que seja específico para microplástico. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é testando vários marcadores que são usados para outros contaminantes e tentando entender qual é o marcador que vai ter uma resposta mais direta ou uma resposta mais relacionada a uma determinada concentração de microplástico, a um determinado tipo de microplástico. Então, para isso, a gente precisa usar múltiplos marcadores, né, e fazer análises multivariadas para tentar entender de que forma isso vai estar combinado. Com a minha experiência de marcador, eu te digo que, mesmo que ache um marcador que seja assim, esse marcador, sei lá, né, talvez um marcador... eu nem consigo
os marcadores, eles são tão pouco específicos, esses que a gente usa para microplástico, diferente do metal, né, que a gente tem a metalotioneína, que é muito específico, para microplástico é tão pouco específico que eu diria que é uma combinação de marcadores, sabe? Que as respostas, na verdade, o que você vai ver são grupos de marcadores respondendo numa direção. Raquel, só para eu entender, marcador é uma resposta bioquímica ou fisiológica ao microplástico, é isso? Pode ser bioquímica, pode ser fisiológica, na verdade é uma resposta a um determinado contaminante. Ok, aí, é uma coisa que você vai estudar no indivíduo para dizer, esse cara foi impactado por microplástico. O problema é encontrar isso, né? Isso é o mais difícil. E a gente tenta fazer em laboratório testes que a gente consiga determinar quais marcadores são pelo menos afetados. Porque pode ser que aquele não. Assim, eu acho que é muito improvável que se ache um marcador que você fale assim, não. Esse aqui, quando está em alta, ou esse aqui, quando está em baixa, pode ter certeza que é microplástico, que nem fazem com a metalotioneína, né? Você tem certeza que é um marcador específico de metal. No caso do microplástico, muito complicado. Eu acho que é pouco provável, porque o microplástico ele é uma mistura, né? Ele é uma pílula. Então, você vai ter, na verdade, uma resposta a várias coisas. Vai ter uma resposta né, aquela coisa inerte ali, aquele pedaço de coisa, de plástico. Você vai ter uma resposta ao poluente que pode estar dissolvido. Você vai ter uma resposta ao poluente que pode estar saindo, né, que foi adicionado no momento em que ele foi produzido e que está sendo liberado. Então, complicado. Por isso que eu acho que é uma mistura de vários marcadores. Mas isso quer dizer que é sempre o mesmo marcador? Não. Na verdade, o que a gente observa é que os marcadores são super específicos. Então, você tem marcadores específicos tanto para a espécie de organismo quanto para contaminante. Então, assim, às vezes funciona super bem para a esfera de poliestireno. Se você vai testar para, sei lá, para um pellet, já vai funcionar diferente. Então, é complicado. Os marcadores são complicados. A gente gosta, né? A gente usa bastante marcadores de sistema imune. Então, a gente faz contagem de célula, vê se as células estão produzindo espécies reativas de oxigênio, se tem aumento de resposta fagocitária, se tem alguma alteração na subpopulação celular. A gente faz resposta de comportamentos, aí vai depender um pouco do organismo, né? Do tipo de natação, do batimento valvar, quando é bivalve. A gente faz resposta histopatológica, então a gente vê se tem algum dano em algum tipo específico de tecido, e aí normalmente os tecidos mais associados ali aos gastro, né? Porque bem ou mal ele vai passar pelo sistema gástrico, então hepatopâncreas, se for um invertebrado, é uma coisa interessante de analisar. Os marcadores de resposta oxidativa em geral, que você avalia no tecido, também são interessantes, então catalase, né? Enfim, todos aqueles marcadores associados à resposta de estresse oxidativo, à resposta bioquímica, tem muitos marcadores. E aí vai depender do quanto você tem de dinheiro para investir, do quanto você tem de staff, né, de equipe, que vai poder te ajudar ali no momento em que você está realizando o trabalho, porque também na hora é uma loucura, você começa a tirar tudo, tira o sangue, tira um pedaço do tecido, e agora mede, e agora vamos fazer índice de condição, né, que é uma coisa que a gente também trabalha, a gente vê índice de condição. Então, tudo isso vai depender muito da sua equipe e dos equipamentos, se você tem equipamento disponível para fazer aquilo, se você tem know-how, né, tem expertise. Então, vai depender um pouco, mas tem marcadores que são super simples de fazer e não quer dizer que eles sejam menos eficientes que os outros. Então, é interessante sempre tentar relacionar. Espero que eu tenha respondido. Sim, professora, eu acho muito, muito interessante isso, porque realmente a especificidade dos marcadores ou biomarcadores, esse é um problema que vem há bastante tempo nessa área de, como é que chama, de uso de indicadores ambientais para alguma contaminação, né? E aí eu fico pensando, será que por conta de que muitos dos polímeros são, o professor me corrija, hidrofóbicos, e dada essa alta hidrofobicidade, talvez eu não sei se
haveria uma relação com produção de lipases? Tem trabalho que avalia, talvez, expressão de genes de lipases com exposição de microplástico, porque talvez houvesse esse aumento da expressão, né? Para tentar combater esse material hidrofóbico. Eu não sei, não sei se haveria essa relação, mas realmente é muito difícil. Já tem alguns trabalhos com expressão gênica, sim. Não sei se especificamente para lipase, porque expressão gênica é outra parada, né? Você vai ver aqueles grupos, são vários grupos, né? De tipo, cascata. Uma cascata de efeito e o que exatamente está sendo transformado, aí é tudo uma. Mas já tem trabalho, sim, de expressão gênica. Legal. Obrigado, Raquel. Obrigado, Mussa, pela pergunta. O Matheus fez um comentário aqui, como trabalhamos com solo agrícola, também por conta do mulching, nós iremos utilizar minhocas, tatuzinho de jardim como organismo teste. E o Fernando Porto, lá da Federal Rural de Pernambuco, né? Me corrija, Fernando, se eu estiver errado. Encontrei plástico em estômagos de peixes, mas microplástico não detectei. E a Ana Júlia, agora acho que ela pede um comentário. Bom dia, Raquel. Fiquei curiosa quanto o que a senhora realiza para evitar a contaminação de plásticos do ambiente nos aquários. Filtramos tudo. E aí é aquilo. Mas e depois? Analisar seu controle. A gente fecha, mas isso é difícil. A Agatha outro dia veio com várias ideias malucas. Vamos fazer... São ideias super interessantes, eu acho super válido. Mas é o que eu falo para ela também, assim, a gente tem que tomar todo o cuidado possível, toda a precaução possível, mas, infelizmente, a gente não tem como trabalhar numa câmara de vácuo, né? Não tem como manter o organismo no vácuo. Ele precisa estar respirando, ele precisa da aeração, ele precisa de coisas externas. Então, assim, há possibilidade de contaminação? Sempre há. Sempre há possibilidade de contaminação. O importante é evitar o máximo possível, filtrar tudo bem filtrado, manter os aquários fechados, vedados de alguma forma, né? Então, às vezes uma tampinha, a gente usa tudo de vidro, né? Então, assim, evitar o máximo possível colocar coisas de plástico dentro, né? Isso acho que é o número 1. Tem que tomar cuidado com isso. Mas é isso. A gente não tem como também trabalhar num vácuo total. É impossível com o organismo. É impossível, é muito complicado. Então, você tem que analisar também o seu controle, para ver o quanto o seu controle está sendo submetido à contaminação, e depois você vai ter que descartar aí, se você tiver algum tipo de contaminação externa. Não descartar o seu ensaio, atenção. Tem que descartar quando você vai fazer lá a comparação com o controle. Se for contagem de microplástico, por exemplo, ver se aquele determinado polímero que você encontrou no seu controle também foi encontrado no seu tratamento, né? Claro que quando a gente expõe a concentrações muito mais altas do que as concentrações que a gente tem, né, aqui, porque assim, eu estou num sistema fechado aqui, estou numa sala fechada, eu estou certamente respirando microplástico, mas as concentrações em que eu estou aqui respirando microplástico são muito mais baixas do que as concentrações que você está testando. Então, é óbvio que se você está testando, se você tem um controle, você tem um tratamento, o seu tratamento está submetido, provavelmente, né, tem que estar a concentrações diferentes do seu controle. E depois é você comparar um pouco essas respostas e tentar o máximo possível se ver livre de qualquer tipo de contaminação. Ou usando água artificial, né, se for água doce, tentar usar, né, uma água que seja uma água mineral, ou uma água, enfim, uma água que você tenha controle de onde está vindo, filtrar tudo antes de usar. A gente filtra tudo, até a água da osmose, a água de, né, a miliquê, às vezes você filtra depois, a gente filtra tudo, Walter. Ponto 22, ponto 45 mesmo? Ponto 22 para ensaio, aí vai demorar uma vida, tá, gente? Porque ponto 22 demora uma vida, você senta, faz isso no dia anterior, pega um garrafão daqueles de vidro, tem uns garrafões de 4 litros, pega o seu garrafão de 4 litros, descontamina ele e fica lá o dia inteiro filtrando água, botando no seu garrafão, mas não tem muito jeito. A gente tenta filtrar tudo e depois comparar, ver se tem algum tipo, aí depende do que você está testando, né? Mas ver se tem algum tipo de contaminação cruzada. E a Marina levantou a mão, não sei se é sobre isso, vamos variar aqui do... Marina, pode falar. Acho que a Marina vai abrir o microfone. Olá, tudo bem?
A minha pergunta é porque surgiu uma dúvida quanto ao meu design experimental. A gente tem uma proposta de submeter, por meio trófico, por gavagem, peixes a contaminação por microplástico. Aí os microplásticos, a ideia é comprar microplástico fluorescente de um determinado polímero. Só que nesse bioensaio, os nossos aquários, eles recebem água de fonte natural. A gente propôs um controle, né, que vai ficar exposto a essa mesma água, vai receber uma gavagem não de microplástico para fazer a análise posterior. Só que não tem como filtrar água, nós não temos uma logística que possibilite filtrar essa água. No entanto, a exposição é por gavagem, né? É por meio trófico. Você acha que isso vai interferir? Oi? O que é gavagem? A gavagem é quando é introduzido o alimento direto na boca do animal. No caso do peixe, a gente introduz o microplástico direto de uma forma que evite ele regurgitar. Ok. Aí tem o equipamento, não vai fazer o animal sofrer, não. Tem o equipamento certo para fazer essa gavagem. Não, eu fazia isso com a minha filha quando ela era bebê. É nesse sentido, dar remédio para bebê. Então, Marina, depende um pouco, né, de como é o sistema aí, como é essa fonte. Eu acho que antes de você fazer o ensaio, você podia ver se... fazer umas análises da água da fonte, pegar umas alíquotas, ver como é que tá, se tem algum tipo de contaminação, né, por microplástico, e aí faz o seu ensaio, depois você, né, durante o ensaio você faz depois uma análise da água, para você colocar no seu artigo, se tinha algum tipo de contaminação na água, qual era a concentração da contaminação da água, porque essa é uma limitação do seu trabalho. Então, é uma coisa que você não tem como mudar. Mas você vai deixar de fazer? Não vai deixar de fazer. Você vai fazer o seu trabalho. Você só vai dizer que essa era uma limitação do seu trabalho. E que você analisou a água, que eu acho que é a melhor forma de você fazer. Se eu fosse revisora do seu trabalho, eu ia falar, mas você analisou a água? Só para a gente saber o que tem na água, né? Você analisa a água, se não tiver microplástico na água, uma bênção, que bom, acho que você achou um sistema referência. E pronto, e aí você vai dizer que na água não tinha nenhum tipo de contaminação, né, por microplástico. E siga a vida, faça seu ensaio. Boa sorte. Ai, ótimo, muito obrigada. Não tinha pensado na análise da água. Na sequência, obrigado, viu, Marina? Na sequência da Ana Júlia, a Ana Júlia recebeu um comentário da Ágata, e o André Candian perguntou se você já trabalhou com camarão rosa. E aí ele colocou umas palavras muito estranhas entre parênteses, que deve ser o nome desse bicho aí. É o Farfampeneus paulensis, ainda não. Nossa, você sabe de cor. Sei, ainda não trabalhei com... Tô doida para trabalhar com camarão, mas ainda não. A gente está ainda fazendo nos tatuís, né? Porque lá na Unirio, eu sou da Unirio, né, gente? Na Unirio tem um grupo forte dos tatuís, e eles estão me cantando há 4 anos, desde antes da pandemia. Aí eu falei, gente, vamos fazer. Não tive jeito. Aí tive que começar com os tatuís. Então a gente tá... Mas é bom, né? Porque é parecido. O que é tatuí? Não conhece tatuí, meu Deus? Tatuí, eu conheço a cidade aqui perto. Tatuí. Emerita. Você não conhece Emerita? Não. É um crustáceozinho de praia. É um ouriço. Não, é tatuí, é um crustáceo. Tatuí, aqui nas praias do Rio, teve uma época que não existia mais, diziam que não existia mais tatuí, né? Os tatuís sumiram da nossa praia. Tatuí é um organismo super sensível, mas ele é sensível não só a contaminante, ele é sensível também à presença de pessoas nas praias, né? Então, conforme as pessoas vão pisando na praia, né? Então, ele tem assim, as praias mais protegidas são as praias onde você aqui no Rio ainda encontra os tatuís. Então, é um crustáceozinho bem bonito. Tatuíra, é igual. No sul é tatuíra. Será que você conhece como tatuíra? Não, acho que não. Meu Deus, vou te mandar uma foto do tatuí. Não quero saber.
E o André Parece uma levantou a mão baratinha. quando você começou a responder, acho que ele quer comentar alguma coisa. Por favor, André. Obrigada pela oportunidade, né? Bom dia. Porque a pergunta é porque eu tenho visto bastante trabalho com bivalves e peixes, né? Para identificação de microplástico. Eu estou iniciando aqui agora um trabalho com esse camarão na lagoa aqui de Ibiraquera, em Bituba. Não tem muitos estudos para cá, e eu vi que esse camarão também tem no Rio de Janeiro, né? Então era mais para trocar para ver se, né, você teria alguma dica aí para, né? Porque como eu não tenho muito trabalho, também eu tenho algumas dúvidas quanto ao local de amostragem, sabe? Tem algumas coisas assim. Mas muito obrigado. Imagina, boa sorte. Valeu, André. Ó, tem uma listinha de mão, mas eu vou passar para a Leslie, porque parece que a mão levantada sumiu. A Leslie no chat falou: bom dia, professora. Fiquei curiosa se você tentou a mistura de diferentes microplásticos, pois não existe muita informação sobre isso. Ainda não, isso aí é para gente muito corajosa. Eu acredito que a minha coragem máxima foi quando a Agatha quis trabalhar com exudato, né, dos plásticos do meio ambiente. Aquilo ali foi toda a minha coragem. Toda a minha coragem foi embora ali no mestrado da Agatha, né, Agatha? Porque já foi assim, nossa senhora, foi Você uma apresentou no coisa. ESIMP, né, esse trabalho? Mostrei, Foi foi ótimo. lindo. Não, ficou lindo. Mas a minha coragem toda foi depositada ali. Aí depois eu falei para ela, Agatha, pelo amor de Deus, agora a gente vamos trabalhar com os padrões. Tá tudo tão bonito aqui. Vamos ficar aqui nos padrões, Agatha, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, eu acho excelente, acho excelente. A única questão que eu tenho com relação aos microplásticos ambientais, que aqui no Rio, né, nas praias que a gente coleta, nos sistemas de água doce, a gente, para conseguir efetivamente olhar e ver que aquilo é microplástico, a gente tem que submeter as amostras a 1 milhão de procedimentos para digestão de matéria orgânica. Porque os nossos sistemas são todos muito cagados. Muito, assim, nível hard. Então, o que acontece? Eu fico muito receosa de fazer, e por isso eu acho que a minha coragem ainda não chegou para isso, de fazer um trabalho com esses vários microplásticos ambientais, vamos dizer assim, né? Que não são ambientais, mas pronto, vamos chamar de ambientais para facilitar, porque eu vou ter que submeter a tanto procedimento para conseguir efetivamente limpar, ver o que tem, contar, né, e tentar expor os bichos, que eu nem sei se eu conseguiria fazer efetivamente. Porque eu teria que juntar muita amostra, teria que processar aquilo de um jeito surreal, e a minha coragem ainda não deixou. Quem sabe algum aluno corajoso queira fazer, aí eu falo, vamos lá, porque eu apoio, gente, eu sou a pessoa que apoia. O aluno fala, não, eu quero fazer ensaio com sei lá o quê, com um bicho muito doido que você nunca trabalhou, e a gente vai, vamos lá, vamos fazer, eu apoio, né? Eu falo, mestrado é seu, doutorado é seu, eu já fiz os meus, né? Meu mestrado, meu doutorado, agora estou só apoiando os alunos, falando, assim eu não faria, mas se você quiser fazer, eu estou aqui do seu lado, vamos tentar. Raquel, aproveitando que você falou disso, os alunos que têm interesse na sua linha de pesquisa, como eles poderiam fazer? Qual é a sua política para receber novos alunos no seu grupo de pesquisa? O que você espera de um aluno para fazer contato com você? Se você responde e-mail, os alunos ficam assim, ninguém me responde. Claro que eu respondo e-mail. Não, gente, eu respondo e-mail. Eu, na verdade, agora precisa de ser uma pessoa que tenha interesse, né, em fazer coisas diferentes. Não tão diferente quanto pegar o microplástico do meio ambiente, mas mentira, pode querer sim. Mas que tem ideias diferentes, que tem interesse, né, em trabalhar na área. Eu trabalho com qualquer coisa, Walter. As pessoas me falam assim, você trabalha só com contaminante? Mentira, não. Eu trabalho com qualquer tipo de estressor. Eu tenho um aluno que trabalha com uma espécie invasora e a gente faz estresse, ensaio com estresse hoje, né, de pH, salinidade, temperatura. Ele fala, não, quero fazer ensaio com isso. Vamos embora, vamos fazer ensaio com isso. Eu faço qualquer coisa mesmo, assim, eu tenho um interesse muito amplo, porque o meu interesse é avaliar estresse em organismo. E aí é qualquer tipo de estresse, tanto estresse natural quanto, né, contaminação. Mas eu acho que boas ideias são bem-vindas, alunos que já venham com um perfil assim, poxa, eu queria trabalhar com isso, eu tenho um interesse maior nisso,
eu acho que eu poderia contribuir. Eu agora tento encaixar os meus alunos em projetos já existentes, porque eu tenho muitos projetos em andamento. Então, agora eu falo, ai, pelo amor de Deus, se não for nada aqui que encaixe em algum desses projetos, eu não tenho mais capacidade de mandar outro projeto, porque eu não tenho mais tempo, né? Então, é tentar encaixar um pouquinho nos projetos que já existem. Os seus alunos são majoritariamente biólogos ou você tem uma entrada interdisciplinar? Não, lá a gente tem biólogos, tem cientistas ambientais, cientistas da natureza, acho que é isso, né? Acho que são mais dessa área, porque o nosso programa de pós, o programa que eu sou vinculada, é em biodiversidade. Então, é um programa super amplo, na verdade, que entram pessoas com perfis muito diferentes, né? Tem uma menina que fez veterinária, né? Então, assim, tem pessoas que têm perfis diferentes, mas os meus alunos, efetivamente, são mais dessas áreas mais ambientais mesmo, biólogos, cientistas ambientais, pessoal das ciências da natureza. Eu não sei porquê, mas tem muita mulher, né, Agatha? Eu acho que as mulheres, assim, me procuram. Não sei se é uma área que as mulheres gostam mais, tem muita mulher no meu grupo, muita. Eu só tenho um menino, 2 meninos contando com IC, né? Um IC e um de doutorado. Então, tem muita mulher. É uma área que também envolve muita análise de laboratório, né? Então, tem que gostar um pouquinho. Muito as mulheres querem ser como você. É o quê, Agatha? Você inspira demais, as mulheres querem ser como você. Nossa, olha isso, que isso. Que bom, né? A gente tá... Eu abro as portas, na verdade, a gente está bem de portas abertas, a gente, não só para vir trabalhar efetivamente, né, para estar lá conosco, mas para colaborar. Eu adoro colaborar. Legal. Falo em colaboração, falo, jura, vamos lá, vamos colaborar. Então, assim, a gente faz muita colaboração. Acabei de mandar a Agatha e a Tuane lá para o Sul para trabalhar com a Andréia. Falei, vai lá fazer coisa com a Andréia, vai. Né? E eu gosto disso, eu gosto desse intercâmbio de aluno, eu gosto de receber alunos de fora. A gente está bem aberto, assim, eu acho que isso é muito importante, essa mistura, né? Legal. Eu acho muito relevante. Mas podem me escrever, não só para vir para o laboratório, né, para tirar alguma dúvida. Às vezes, viu um trabalho, viu alguma coisa, fala, poxa, pode escrever. Se eu não souber ajudar, eu falo, não, gente, isso aí é só com o Walter. Eu não consigo ajudar nisso. Legal, legal. Ó, Raquel, deixa eu te falar que está no chat falando que Tatuí também é chamado de corrupto, e corrupto eu conheço. Não, mas corrupto é um pouquinho diferente. Mais coleta de corrupto na praia. Aqui corrupto é um pouquinho diferente de Tatuí. Pelo menos a gente, o corrupto para nós é diferente. E o corrupto é chato de coletar. Tem que fazer uma pressãozinha para ele vir corrupto. Não, Tatuí, gente, é cavando mesmo. Você vai assim com a mãozinha. Criança aqui no Rio, cata Tatuí na praia para brincar. Olha só. Você nunca viu o Tatuí? Vou descobrir. Você falou que vai mandar foto, vou te mandar a foto. Ele é uma gracinha. Legal. Ó, desculpa, Vinícius, acompanhe o Ana sobre a questão. A Ana pediu o protocolo para a Agatha e para você, se podia mandar. Acho que a Agatha, se ela puder mandar para mim, eu mando para todo mundo. Aí eu já distribuo o protocolo para a galera. A Agatha já respondeu. Acabou. Aqui, beleza. Cíntia, e se tentar com aqueles plásticos degradados que a gente encontra na rua, que o professor sempre fala nas aulas, eu sou viciado em plástico ambiental. Beleza, Vinícius, aqui, ó. Bom dia, professora, desde já, muito obrigado por todo o esclarecimento. A senhora falou sobre a digestão de amostra. Uma dúvida minha é se após a digestão, a senhora realiza algum processo de separação por densidade com solução salina, e se para essa separação a senhora verte a solução salina no digerido, ou digerido a solução salina, ou a senhora filtra o digerido e acaba pegando, ou seja, o que a senhora faz? Como seria essa parte de separação do digerido? Tá, a gente depois que faz o digerido, a gente trabalha assim, com solução salina, né, quando necessário. Para água, tem que trabalhar com solução salina, que é muita coisa, e o volume da amostra é muito grande, não dá para filtrar tudo, então a gente faz com NaCl e hipersaturado, que é o que a gente acha que tem menos efeito, mas enfim, eu já vi que cada um faz o seu, né? A gente usa o protocolo do Baseman, que é o protocolo europeu. A Agatha acho que colocou ali em cima,
Para água e para sedimento, o protocolo deles funciona muito bem para a gente. Funcionou muito bem para as nossas amostras. Raquel, só para esclarecer, o que é essa solução? É uma solução hipersaturada de NaCl. E que concentração que chega? Então, a gente bota em torno de 40 gramas por litro. Fica um negócio assim, 1,2 de densidade. Mas não chega, não é saturado. Hipersaturado. Não, mas é 30 gramas por 100 ml a saturação. Então, 40 gramas por litro. 40 gramas por litro é muito mais, é muito menos. Ou é 400? Ah, ok. Não. Acho que é 400, Walter, desculpa. Mas aí, ele não passa de 1,2, né, de densidade. Não. Perfeito. E aí sobra um salzinho no fim. Muito. Perfeito, perfeito. Legal, legal. Sobra um taco, assim, de sal no fundo. Legal, Sobra. porque eu acho que é legal. Posso fazer um comentário, Raquel? Por favor. Porque quando você tem esse restinho no fundo, significa que você já chegou na saturação e não tem como errar. E é quando a gente quer fazer alguma coisa de baixo custo, a gente tenta usar esses marcadores. Assim, se você quer fazer uma solução saturada de NaCl, você não precisa de balança, você não precisa de medida volumétrica, você só precisa saber que o sal sobrou no fundo. Então, isso é muito legal, porque aí você tem um marcador visual. Legal, legal. Só para chamar Sobra muito, inclusive. Às vezes a gente fica até com pena, a gente fala assim, poxa, né, será que dá para a gente usar no outro? A gente vai tentando juntar, a gente fica com pena, porque sobra muito sal, a gente gasta muito, isso é uma coisa chata, gasta muito sal, muito sal. Tá. Mas o sal é barato, então, Sim. Dentre todos, eu acho que é o menos pior de se gastar. Exato, legal, obrigado. Mas aí, desculpa, eu te interrompi, né? Então, você usa essa solução... Isso, a gente verte a solução no digerido, não o digerido na solução. Aí a gente verte a solução no digerido, aí acho que a Agatha sabe melhor que eu essa parte, mas a gente coloca normalmente 2 vezes o volume e aí deixa lá sedimentando. Agora a gente, na verdade, vai testar uma câmara de sedimentação que a Andrea usa, que ela me deu a dica, e aí a gente já mandou fazer... Porque a gente, na verdade, fazia uma pipetagem reversa e, nossa, demorava uma vida. E aí a gente ficava com medo de ficar grudado na pipeta, porque tinha que ser aquela sorológica de vidro. E aí era um estresse. Mesmo com o pipetador automático, a gente ficava assim naquele estresse, sabe? E aí, às vezes, acaba pegando mais para não... E aí pegava mais do que necessário, só com medo de deixar alguma coisa. Legal. Então, agora a gente vai tentar a câmara de sedimentação da Andrea, que eu acho que vai funcionar melhor. Legal. Só posso aproveitar a oportunidade, porque eu falei isso na aula de separação de misturas, que quando a Raquel fala que ela pega essa solução, que tem muito sal sobrando embaixo, e joga no digerido, se você não tem sal sobrando e fez uma solução saturada, assim que você joga no digerido, você dilui aquela solução, então você já não tem mais controle da densidade. Mas se você joga com sal sobrando, esse sal que está sobrando vai ser dissolvido até o limite da dissolução do cloreto de sódio, aí você garante que você tem sempre pelo menos 1,2, porque aí você tem o digerido, que acaba influenciando a densidade, sobe um tequito. Uma outra coisa legal que a gente vem fazendo, que a gente não fazia, e aí era um inferno, porque nunca tinha vidraria o tamanho suficiente, né? A gente vem concentrando. A gente tem umas malinhas de inox que a gente compra, tipo Tamis, né? Uma peneira Tamis, certo. E aí tem de 25 micra, e aí é o nosso limite mínimo, né? E aí a gente vai na fé, e a gente vem concentrando nessa malinha e trabalhando com concentrado. Por quê? Porque a gente pegava um volume que era tipo 1 litro, e aí falava, e agora? Como é que a gente vai fazer para botar esse 1 litro, para botar a solução saturada e depois filtrar? Era um estresse. E aí a gente vem passando pela malinha, durante os processos de lavagem, até para concentrar num volume menor, botar, porque a gente não faz uma vez só a digestão. A gente precisa começar a digestão com KOH, depois a gente passa pelo peróxido, porque só um não digere a nossa amostra. A nossa amostra é hardcore. Então, realmente, às vezes a gente precisa repetir todo o processo de digestão do início, porque a amostra ainda não está límpida, né? E aí não tem jeito, porque a gente sabe que se filtrar vai perder a amostra. Então, a gente vem
fazendo todo um protocolo, desenvolvendo todo um protocolo de concentração de amostra, de manutenção de amostra, porque as nossas amostras eram bem complicadas de trabalhar, principalmente de lagoas. Amostras de lagoa, meu Deus, era um inferno. E a peneira de 25, a água passa bem? A água passa bem. Nossa, a minha tem alguma hidrofobicidade, ela enche, ela transborda, assim. Não, mas tem que botar aos pouquinhos. De pouquinho, né? De pouquinho, ela no cantinho, ó, vai botando no cantinho. Ok. E vai fazendo assim, mexendo com o dedinho embaixo. Perfeito, é isso mesmo. Legal. Tem toda uma técnica. É muito bom a gente conversar sobre bastidores, porque a gente não escreve no paper, que a gente passa o dedinho embaixo. E essas coisas é muito legal de saber. Legal. E se passar alguma coisa que não seja o dedinho, você vai furar a sua tamis. Então, passe somente o dedinho mesmo. Legal. Muito bom. Ó, perguntaram aqui a Sueli, a solução supersaturada de cloreto de sódio não consegue pegar os polímeros mais pesados, mais densos, né? Imagina. Acima de... Posso meter o bedelho aqui, Raquel? Acima de 1,2, que é basicamente PET e PVC, ele tende a decantar. Se a fração é a questão que a Andrea fala sempre, né? Da equação de Stokes. Se você tem uma fibra muito pequenininha, o tempo de decantação ele é muito longo, ele ainda vai estar no corpo aquático e aí ele sobra ali. Mas os que têm um pouquinho mais de tamanho, eles vão decantar sim. Mas é o que eu digo, eu defendo o uso do cloreto de sódio, o trabalho do Mussa, ele vai trabalhar com lixo urbano, então é principalmente PP e PE e vai ter um monte de outras coisas. E aí eu defendo usar o cloreto de sódio, que é muito mais fácil de trabalhar, menos tóxico, do que fazer tudo com brometo de sódio. Então, aumentou a concentração, você tem uma suspeita, aí você vai para brometo de sódio, cloreto de zinco, você pega um indicador de polímero mais denso. Mas se não, trabalha com cloreto de sódio. O cloreto de sódio é ótimo. É uma limitação. O cloreto de sódio você tempera o churrasco. É uma limitação, mas é isso. Uma outra coisa é que, assim, quando possível, é porque para amostra de água e sedimento, esquece, se você não usar alguma coisa para decantar, mas a amostra de bicho nem sempre precisa. Então, assim, a amostra de bivalve, a gente não precisa passar, a gente filtra toda. Porque é uma coisa muito pequenininha, digere maravilhosamente bem, você não precisa de nada, você não precisa fazer decantação, você filtra a amostra, você vai contar a amostra inteira, você não precisa decantar ela. Não sobra matéria orgânica do bivalve. Bivalve faz bem. Legal. Com KOH só? Com KOH. Os nossos bivalves foram maravilhosamente bem. Foi um sucesso. Acho que é o bicho mais sucesso. Eu falo, gente, tá vendo? Os moluscos, eles são bons. Que concentração de KOH? A gente usa 10%. 10%. Legal. Sempre só 40 graus. Nosso limite de temperatura é 40 graus. Tá. E aí fica quanto tempo? 3 dias. 3 dias. Tá legal. Pegando várias dicas aqui. Sempre mexendo, né? Sempre vai lá, tá de bobeira, vai lá mexer as amostras, dá aquela homogeneizada bonita na amostra. Facilita muito o processo. Legal. Ó, eu tenho aqui, tem vários comentários aqui, mas pergunta mesmo, a Gabriela falou que o sistema de densidade é um sucesso, o Vinícius falou que viu o iodeto de potássio, microplástico de PS em café. Que legal. Essa parte de separação tem sido um desafio particular. Tratamento agora apareceu um textão aqui, deve ser pergunta. Aqui, é isso mesmo. Bom, vou gastar meu espanhol aqui. Olá, mi trabajo de maestría es análisis experimental del consumo de microplásticos en bivalvo Mytilus edulis, Donax reduce, de importância comercial para o Uruguai. A ideia é avaliar a ingestão e gestão de microplásticos. Barro é sob diferentes condições em laboratório, ambientais, temperatura, salinidade, tróficas. Tem conhecimento da concentração ambiental máxima de polímeros no ambiente encontrados destes organismos, aproximadamente unidade de microplástico por litro. Aproximadamente ou unidade de microplástico por litro. Isso vai depender tanto do sistema, Gustavo. Olha, é uma loucura. A gente acabou de escrever um trabalho e a gente está trabalhando com... A gente trabalhou com Mytilopsis, né? Que é uma espécie invasora, que é pequenininho.
E aí a gente fez uma revisão do que a gente encontrava, né, em espécies em lagoas também, a gente estava trabalhando com lagoa, então a gente revisou tudo que a gente estava encontrando em bivalve de lagoa. E, nossa, como é variável. Vai depender muito do sistema que você está trabalhando, da espécie que você está trabalhando. Eu nunca trabalhei com Mytilus edulis e Donax, né? Então, a gente fez Mytilopsis, a gente fez perna a perna, mas Mytilus edulis e Donax a gente ainda não fez. A gente está fazendo algumas coisas com Diplodon, né, de água doce, Diplodon e Corbícula. Mas enfim, vai depender muito. Se eu fosse você, o que eu faria, é o que eu falei para a Tâmara, né, para outra aluna, pegar os trabalhos para essas, ver tudo que já foi publicado para essas espécies, bota numa tabelinha, e aí você vê o que você acha que são as concentrações que já foram encontradas, faz uma média do que já foi encontrado, trabalha com uma concentração média, porque para o sistema... acho que esse é o melhor jeito, porque para o sistema que a gente trabalha, por exemplo, a gente encontrou uma concentração absurda, muito mais alta do que já tinha sido registrado. Então, se eu tivesse feito um trabalho com uma concentração, né, qualquer, ou enfim, é difícil. Eu acho que o melhor é você buscar vários trabalhos, e aí você, inclusive, tem um jeito de justificar o porquê de você ter usado aquela concentração, né? Então, você usou uma média, ou você usou o máximo encontrado para a espécie. Eu acho que é a melhor forma de você justificar depois, e os revisores aceitarem felizes a sua justificativa. Legal. E eu uma pergunta aqui, quando não aparece pergunta, eu tenho um arsenal de perguntas aqui para você. Aqui, ó. A sua experiência com tempo de residência do microplástico dentro dos indivíduos. O que você pode compartilhar com a gente? Porque eu tenho uma questão, só para contextualizar melhor, às vezes eu tenho dúvida se eu estou medindo tempo de residência ou se eu estou medindo bioacumulação. E aí eu fico na dúvida para desenhar, assim, eu sou muito neófito aí na parte de experimentos com animais, com espécies vivas, mas eu tento separar o que é bioacumulação, eu tento suspeitar muito sobre o que é bioacumulação, e aí eu fico pensando mais em tempo de residência. E aí eu queria saber os seus pensamentos sobre o tema. Se você estiver trabalhando com experimento, eu sugiro que você, antes de fazer qualquer análise de microplástico, faça uns ensaios para ver tempo de egestão. De egestão. Porque aí você vai saber quanto tempo demora para o bicho, né? Então você vai saber, eu faria, né? Daria 24 horas antes do ensaio a comida, ou daria mesmo no seu tempo zero, e aí daria uma concentração limitada, trocaria o bicho de água, troca de água, né? Que você sabe mais ou menos quanto que ele comeu, vê quanto que comeu, se você quiser quantificar, e aí espera ele né, fazer cocô. Tá. Um bom português, espera ele fazer cocô, espera, e ver qual é o tempo que ele demora para limpar o trato digestivo dele. Você pode até depois dar uma olhada por dentro, né? Pegar, dissecar, sacrificar o bicho, dissecar o bicho, para ver se efetivamente o trato digestório está completamente limpo. Em geral, quando a gente faz ensaio, e eu não gosto de expor os bichos com trato digestório cheio, a gente espera pelo menos de 24 a 48 horas, a depender do bicho. Se for um bicho grande, 48 horas, né? Se for um bicho muito simples, 24 horas. Alguns bichos transparentes, você consegue ver o trato digestório. E aí você sabe se já passou. E aí o que você pode fazer é expor, deixar o tempo de egestão, deixar o bicho liberar o que passou pelo trato digestório e depois fazer a sua análise. Que aí você vai saber o que não é o que estava no trato digestório. Provavelmente alguma coisa que estava acumulada em algum outro tecido. Porque efetivamente... Quando a gente pega um bicho até do ambiente, não necessariamente aquele microplástico estaria efetivamente naquele, né, acumulado no organismo. Ele pode estar passando pelo trato digestório. Em ecologia, é relevante, porque se você pensa, poxa, mas ele estava no bicho naquele momento. Se ele tivesse sido comido por um predador, por exemplo, ele de qualquer jeito estaria permitindo a passagem do plástico, né, para um nível trófico superior, por exemplo. Então, a depender do que você está medindo, é interessante. Então, você vai, né? Mas eu faria primeiro um ensaio, Walter. Faria um ensaio, e se pegar o bicho do campo, peguei o bicho do campo, mas eu não queria fazer, eu queria esperar para ver efetivamente o que está acumulado no tecido dele. Espera o bicho egestar,
antes de fazer o seu protocolo de digestão. Essa é a minha sugestão, porque isso é difícil mesmo de... Tá. Legal, obrigado. Imagina. Raquel, ó, a gente está chegando no horário, não quero te alugar mais, e vou fazer a última pergunta, não tem mais nada no chat. A disciplina, ela tem um grupo de alunos muito diversificado, mas a maioria tem docente, tem pesquisador, tem o pessoal profissional já atuando na área, que quer uma complementação, mas a maioria são os alunos de mestrado e doutorado que se interessaram pelo tema de microplásticos. Como a Agatha falou, você já tem os alunos que se inspiram em você para trabalhar com você, eu queria saber se você pode deixar uma mensagem para a gente terminar esse encontro aqui, esse bate-papo, sobre o que você acha que é relevante para os alunos que estão fazendo mestrado, doutorado, que no momento estão se encontrando, aprendendo a trabalhar com ciência, mas que em breve eles vão ter que tentar conquistar uma autonomia, vão ter que ir para um pós-doc, vão ter que ter um pensamento mais autônomo. Eu queria que você pudesse apontar para esses alunos as tendências da área que você acha, para que lado, na sua opinião, esses caras têm que correr para poder ficar na linha de frente da área de microplástico e tentar fazer uma pesquisa mais relevante e conseguir se inserir no mercado aí, que é um instituto de pesquisa ou uma universidade para trabalhar. Queria que você passasse essa sua visão da área no momento. Que difícil, hein? Eu acho que para a gente estar à frente, né, de qualquer que seja a área, não só microplástico, a gente, para estar à frente, liderando um grupo ou conseguindo captar bons projetos, a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que pensar em perguntas que ainda não foram respondidas. Então, é óbvio que é super relevante e super importante a gente analisar o microplástico em vários organismos e ter uma noção geral do que está acontecendo no ambiente. Mas isso já está bem batido. Então, assim, o que eu vejo é que o mais legal e o mais interessante é a misturinha das áreas, né? Então, fazer boas conexões, boas parcerias. Então, o que na minha área de biologia pode ser relevante, misturando um pouquinho da química, misturando um pouquinho da bioenergética, misturando um pouquinho da biologia celular. O que a gente consegue fazer misturando conhecimentos diferentes, sabe? Porque isso sim é o diferencial, isso não está sendo feito. As pessoas têm dificuldade de trabalhar, né, com outras pessoas, e às vezes, assim, o nosso conhecimento, eu sempre trabalhei na biologia, eu trabalho com ecologia, mas eu sempre busquei conhecer muito da fisiologia, muito da biologia celular, muito da parte de bioquímica, muito da parte de contaminação, de química analítica. Então, eu sempre tentei misturar as áreas, nunca ficar no trivial. Então, eu acho que para um profissional do futuro, né, para um profissional que quer se encaixar, sair do trivial, sair da caixinha, sabe? Pensar um pouco mais amplo. Vai dar trabalho, nem sempre é fácil, na verdade é muito frustrante, porque é difícil. Você vai ter que buscar muito, né, batalhar muito e fazer interações, ler sobre outras coisas. Eu até hoje faço cursos. Vou fazer um curso aqui Outro dia eu fiz um curso de cromatografia, porque eu estava fazendo as análises no CGMS, eu falei, gente, não é possível. Essa parte aqui eu não sei, porque nunca me ensinaram. Deixa eu fazer aqui um cursinho para entender como é que eu faço para, né, o tempo de retenção, como é que eu faço para calcular ali. Porque, não, assim, ok, a minha colega sabe calcular, mas eu quero debater com ela de igual para igual, eu quero entender efetivamente qual é o pico, né, que aquele pico representa, Então, eu acho que isso é o diferencial, é a gente tentar estar sempre aprendendo, o conhecimento ele não para, está sendo gerado o tempo todo. E se eu ficar só na biologia, eu vou ser um pouco mais rasa. Então, eu tento ir além misturando e fazendo boas parcerias, ter bons parceiros é um grande diferencial. Acho que é isso. Raquel, muito obrigado, foi muito legal esse bate-papo. Alguém quer falar? Bom, vocês abram a câmera e agradeçam a professora Raquel, por favor. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Parabéns pelo curso, Walter, super, super guerreiro. Um curso com 300 alunos tem que ter muita coragem. Guerreirão aí, parabéns. Vai diminuindo. Ao longo do semestre vai diminuindo. Obrigado, Raquel. Assim. Imagina, obrigada a vocês. Eu espero que um dos trabalhos que estamos
estamos realizando com o professor, que é a parte que eu quero insistir e provavelmente a gente faça um pouco mais adiante. Eu espero que o professor possa abrir essa cooperação com a Raquel, né? Eu acho que essa parte da retenção, aquela parte da histologia, talvez a Raquel possa ajudar. Sim. A gente está inventando aqui, Raquel, a gente precisa de ajuda. Então tá, depois você me manda. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Obrigado. E alguém levantou a mão, quer falar mais alguma coisa? Não? Beleza. Raquel, eu preciso conversar com você também, para te explicar aquele convite. Sim. Eu te mando um e-mail para a gente conversar? Você tem meu telefone? Não, peraí. Vou te mandar meu telefone por e-mail. E aí você me manda o WhatsApp, que é mais fácil, mais rápido. Perfeito. Valeu, Raquel. Brigadaço. Imagina. Foi um prazer. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Todo mundo bateu palma, hein? Legal, obrigado, gente. Valeu. Todo mundo gostou. Obrigada. A Agatha gostou.